Na última aula que eu gravei aqui, para você que é professor, que quer usar tecnologia em sala de aula, eu trouxe um aplicativo, na verdade um site, né, que funciona como um aplicativo na nuvem, chamado Nearpod. E naquela aula eu mostrei para você como ele funciona, né? Como nós podemos fazer a interação maior entre professor e aluno, a gente poder ter um feedback um pouco maior do que está acontecendo na nossa sala de aula. Hoje eu vou trazer uma outra coisa que a gente vai conseguir fazer a partir do Nearpod, que é conseguir retomar tudo aquilo, né, que os alunos desenvolveram durante aquela aula. Toda a interação que existiu entre professor e aluno, que você pode conferir no vídeo anterior, ela fica gravada no sistema. E hoje nós vamos ver exatamente como retomar aquilo, como recuperar aquilo e poder fazer uma avaliação um pouco melhor, até a ponto de poder devolver isso para os nossos alunos, ok? Então, eu já fiz login aqui no site, e aqui o que vai interessar para a gente hoje não é o botão de apresenta, a gente utilizou isso na semana passada, mas nós vamos usar aqui, ó, avaliar, ok? Aqui, ou então aqui em inglês em Access, ok? Vamos lá então, ó, clicando aqui em avaliar, o que nós vamos ver? Ele vai trazer todas as nossas, vai listar totalmente as nossas apresentações que deixamos montadas aqui. Então, todas as minhas apresentações estão montadas aqui, ok? Então, quando eu clico em uma delas, ele vai me listar agora, na verdade, todas as interações, todas as vezes que eu apliquei, que eu utilizei essa apresentação no Nearpod. Então, por exemplo, isso aqui de Física Nuclear 1, né? Limitar que são 25 slides. E aqui embaixo, quando eu cliquei nela, apareceu somente isso daqui, ó. O dia em que eu utilizei e quantos alunos estavam interagindo comigo. Por exemplo, se eu clicasse aqui em Cosmologia 2, eu já utilizei essa aula várias vezes, então 2014, 2013, a quantidade de alunos que estavam conectados comigo em cada uma dessas interações, tá? Então, para cada uma dessas aulas, ele vai trazer isso. Eu vou voltar aqui e vou abrir, então, ó, eu lembro que aquela minha aula foi dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, agora em 2014, certo? Traz também o horário da aula, então eu vou abrir essa aula mesmo que eu tive a interação com os alunos. Eu quero avaliar o que os meus alunos produziram. Naquele momento eu conseguia ver qual era a resposta de cada aluno para cada item que eu estava perguntando num dado momento. Nós vimos isso, né? Que entre um slide e outro eu posso colocar um questionário em que eu posso obter informações se o aluno está entendendo ou não aquele conteúdo que acabou de ser passado, ok? Então, logo que a gente abre aquela seção, né, de interesse, ele vai trazer dois gráficos, né? Uma da participação do aluno de forma geral, né? E aqui em termos de resposta correta. Em amarelo aqui está sem resposta. Nesse caso, esse meu questionário, como eu deixei um conjunto de slides bem longo e eu botei vários questionários no meio do caminho, a gente não chegou nessa aula, neste último aqui. Eu vou retomar ele numa próxima sessão, ok? Então, aqui a quantidade de respostas erradas e aqui a quantidade de respostas certas. Ainda, o que nós temos aqui embaixo? Nós temos o desempenho, né, de cada aluno. Acertou 6 questões de 10, 3 questões de 10, 5 questões de 10, de cada aluno que estava conectado comigo, ok? Bom, mas eu tenho mais coisas ainda que eu posso ver. Eu posso avaliar todos os questionários que fazem parte desse conjunto de slides, nosso pool e respostas que são dadas por meio de desenhos, ok? Então eu sei que eu tinha um questionário que eu coloquei lá e depois na próxima aula eu vou te ensinar como você faz isso. E nesse conjunto de slides chamado Física Nuclear 1, eu tenho aqui ó, em azul um pouco mais escuro, tempo de meia-vida, decaimento radioativo e o que você conhece sobre a energia nuclear. Existem três questionários lá dentro. Nesse tempo de meia-vida existem essas duas perguntas, decaimento radioativo são uma, duas, três, quatro perguntas, e aqui embaixo mais 4 questõezinhas que os alunos responderam, ok? Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar, né? Eu vou pegar esse aqui, decaimento radioativo, como exemplo, para a gente poder avaliar o que aconteceu numa aula realmente, uma aula real minha, ok? Então, decaimento radioativo. Quando eu clico aqui, ó, o que ele vai trazer para mim de informação? Eu posso resgatar aquilo que eu tinha. Então, são as 4 questões que eu tinha. A proporção de alunos que estavam conectados, 15, ok? E a quantidade de respostas corretas. Então, por exemplo, quando eu expliquei este conteúdo, que era decaimento por emissão de uma partícula alfa, eu expliquei de novo não, os outros tipos de emissões radioativas, e aí depois eu fiz 4 perguntinhas.
e 14 dos alunos, né, somente um não conseguiu acertar uma questão minha a respeito desse assunto. Então dá para perceber que a maior parte, a grande parte da sala conseguiu absorver aquele conteúdo que eu estava passando para eles, né? E aí tem uma visão geral então para cada uma das perguntas para eu poder até rever, né, a minha sala de aula, né? Se, vamos supor, se dos 15 alunos eu só tivesse 3 que tivesse acertado, a sala inteira, né, eu posso considerar assim, a sala inteira não entendeu, seria uma boa dar uma retomada nesse assunto. Isso aqui então eu tenho de maneira geral e nessas proporções eu tenho gráfico. Se eu somar todas as questões que eu tinha e todas que foram corretas, né, então eu tenho um índice aqui dos meus alunos, certo? Então para esse questionário em específico, eu tenho aqui, né, tudo isso daqui, eu tenho de respostas corretas e de respostas incorretas somente essas, e aqui do lado eu consigo ver. Das 60 questões, né, respondidas, que eram 15 alunos respondendo 4 questões, então eu tenho 60 respostas no total, 47 estavam corretas, 13 estavam erradas e me gerou esse gráfico. Já é um bom começo para a gente poder reavaliar algumas coisas na sala de aula. Esse é um dos motivos que eu falo que o Nearpod é um dos aplicativos que podem realmente mudar a educação, né? Porque a gente às vezes acredita que tecnologia por si só vai revolucionar a educação. Isso é uma grande inverdade, né? Então a gente tem que ponderar algumas coisas. Alguns aplicativos podem realmente ajudar, a gente tem que aprender um pouquinho sobre eles, o Nearpod é um deles, ok? Mais do que eu ter uma geral da sala, o que eu tenho, na verdade, eu tenho aqui, ó, aluno por aluno, o que cada um respondeu. Então, por exemplo, na primeira questão, que era essa aqui, que eu tive um grande sucesso, né, de acertos, eu tive 14 alunos respondendo de maneira correta, para apenas um de maneira incorreta, eu posso retomar aqui, ó, o que cada um deles respondeu. E eu consigo identificar quem era o meu aluno que respondeu de maneira incorreta aquela questão. E eu posso ter um olhar um pouco diferente para esse aluno, porque eu tenho um acompanhamento fiel. A gente nunca vai conseguir lembrar o que exatamente cada um dos nossos alunos está conseguindo entender naquele momento, né? Então, quando a gente traz a tecnologia e traz esse aplicativo para a gente consegue gravar tudo isso e até retomar para tentar entender algumas coisas do desempenho dos alunos na nossa aula, ok? Então nessa primeira questão eu tenho isso daqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso olhar questão por questão. Quero olhar a segunda questão, vai me gerar um gráfico e eu tenho novamente qual a resposta de cada um dos meus alunos. Eu posso fazer essa ponderação, ok? Então eu tenho isso para as nossas 4 questões aqui desse questionário. Perfeito? Bom, e se eu quisesse então por algum motivo, o aluno se interessa em saber em como está o desenvolvimento dele, né? Será que a gente consegue gerar um relatório específico para aquele aluno? Sim. Então, se nós viermos aqui em Downloads, esse botãozinho aqui em cima, olha, ele vai nos dar alguma opção. Eu posso exportar um relatório em PDF ou CSV. CSV é uma formatação separada bem pontual que a gente pode abrir, por exemplo, no Excel e eu posso formatar melhor os dados. Agora, se eu quero já algo formatadinho, bonitinho, né, desenhadinho, direitinho, eu posso pedir para gerar um PDF. E aí, ó, eu posso pedir para gerar um PDF da sessão como um todo, ou seja, dessa minha aula. Então, cada sessão, na verdade, a gente considera como uma aula. Nessa minha interação, eu gero um PDF completo dela para saber o que aconteceu. Ou, se eu quero saber por estudante, ó, eu posso pedir para gerar um download em PDF, ó, para estudante, ok? Eu vou fazer isso aqui para te mostrar como funciona, para você ter uma olhada. Logo, vai me surgir uma lista com todos os meus alunos e eu vou escolher aqui um dos meus alunos, vou pegar esse daqui e vou clicar em download. Ele vai começar a processar, aqui embaixo ele já fez o download, eu vou abrir para você ver qual é a formatação. Olha que interessante que sai para a gente, ó. É um arquivo em PDF, já bem formatadinho, vai trazer quem é o autor, no caso aqui é o próprio professor, quantos slides tinham nessa apresentação, a data em que essa sessão, lembrando que sessão é a nossa aula, a hora em que começou, certo? O nome do aluno e a identificação dele aqui, ok? Então, o que nós temos? Participação do aluno, de forma geral da classe, e no questionário, perfeito? 6 de 10, 74 de 150, a gente tem respostas corretas em relação à classe. É bom para a gente ter um parâmetro de comparação de como está a evolução do aluno mediante aquela sala. Aqui embaixo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente qual a resposta de desse aluno em especial, né, para cada uma das perguntas. Então, por exemplo, nosso questionário chamado Tempo de Meia-Vida,
né, ele respondeu isso aqui. E quando eu tenho aqui um pontinho em verde, quer dizer que a resposta está correta. Perfeito? Então, slide de decaimento radioativo, as nossas 4 perguntas que eu estava te mostrando anteriormente, esse aluno respondeu as 4 de maneira correta. Perfeito? Aqui embaixo, perceba, está em amarelo aqui, ó. Aqui bem amarelinho, bolinha amarela aqui, porque ele não respondeu ainda. Como eu te falei, eu não cheguei ainda neste ponto dos nossos slides. E aqui embaixo, então, eu vou ter uma continuação desse relatório. Quanto maior for a quantidade de interações, quanto maior for a quantidade de questionários que nós temos aí, de pools, de desenhos que eles podem fazer, maior vai ficar esse relatório. Interessante que a gente pode recuperar. Então a gente pode até, uma questão de reunião de pais, ter isso aqui impresso, né? Em caso de alunos mais graves, assim, ó, mostra para a mãe qual é a participação dele, qual é o desempenho, né? Ela vai ter ali a comparação dele com o restante da classe, para a gente poder ter uma noção do que realmente está acontecendo com esse nosso aluno, ok? Vou fechar aqui, perfeito, tá? Fechei aqui novamente, ó, fecho aqui, e eu tenho aqui, se eu quiser pôr os pools, eu clico aqui nesse meu questionário, nesse meu conjunto de slides, não tinha nenhum, e não tinha nenhuma questão em que o aluno tivesse que me retornar um desenho como resposta, ok? Então, clicando aqui em resumo, nós temos uma geral do que aconteceu nessa nossa aula. Perfeito? Vou fechar aqui. Bom, essa é uma ideia de como a gente pode retomar essas avaliações. Então, a gente tem que pensar o seguinte, cada aula a gente pode retomar exatamente o que aconteceu. E isso é muito importante para nós que somos professores, para ponderar se a aula está funcionando, se nós estamos conseguindo atingir nossos alunos ou não estamos conseguindo. Ok? Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Espero que seja bem útil a você. Na próxima aula eu vou te mostrar como faz para se criar todos esses conjuntos de slides com questionários que a gente pode avaliar dessa maneira depois. Ok? Então tá, só para você não esquecer, todas as nossas aulas, além do canal no YouTube, elas estão dentro desse sistema aqui no site cientiatvbr.futurecom.com.br, onde você encontra elas todinhas organizadas aqui, né? Para professores, física, química, biologia, perfeito, tá? Se você acha que esse site aqui, essa ideia de começar a gravar as aulas, tanto para professor quanto para aluno, merece um apoio, você pode patrocinar essa ideia clicando aqui e fazer uma doação na quantia que você acha que o site merece, que todo esse trabalho merece, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais a respeito do Nearpod. Um grande abraço, até lá!